E aí, gente, bora para mais um episódio. Nós estamos no episódio 5 e hoje eu gostaria de começar falando de coisas bem práticas. E uma delas é a questão dos cuidados que eu preciso ter quando eu vou ter contato com o texto bíblico. E eu tenho aqui pelo menos 5 pontos de cuidado que nós precisamos ter no contato com o texto bíblico. Por que esses cuidados são importantes? Para que a gente não entre numa vala comum de fazer uma leitura bíblica por fazer, de fazer uma leitura bíblica sem entendermos, compreendermos o que estamos lendo e com quem estamos lendo. Então, a primeira regrinha e bem prática é: Deus é sempre o sujeito ativo. Ele é o sujeito e eu não tenho poder sobre esse sujeito, e ele é ativo. Foi ele que escreveu a Bíblia Sagrada através de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, cada um no seu tempo, com a sua característica, mas foram inspirados por Deus para que o relato bíblico fosse feito. É importante dizer que na leitura bíblica, tem uma matéria que eu me lembro bem do curso teológico, que era o Espírito Santo e as Escrituras. São duas coisas que caminham juntas, porque a matéria-prima, por assim dizer, da ação do Espírito Santo de forma primária, é nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente ouviu e viu a partir de Jesus. Ou seja, eu só posso lembrar daquilo que eu um dia já fiz leitura. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel de me fazer lembrar daquilo que eu li. E nesse processo, Deus está comigo. Então, Deus é o sujeito que está ativamente presente na leitura bíblica. Segunda regra importante, segundo cuidado com o contato do texto bíblico: o ser humano é sujeito passivo. Eu pego essa Bíblia na mão, eu pego esse texto, aqui eu tenho o Novo Testamento, e eu vou ler esse texto, mas eu sou o sujeito e sou passivo. Por quê? Porque eu estou praticando uma ação de ler, mas o texto bíblico está me lendo. É o único texto da face da terra que faz leitura da minha vida. Ele me trabalha nas questões éticas, nas questões morais, nas questões inúmeras da vida. Ele faz arder o meu coração, como a gente já comentou a respeito de tudo isso. O Espírito Santo, ele trabalha de forma ativa através da palavra de Deus. Por isso que eu sou sujeito e sou passivo. Terceiro cuidado com o contato bíblico: a Bíblia é objeto ativo. Ela é um objeto, porém ela é um objeto ativo. A Bíblia, quando fechada, é apenas mais um livro, mas quando aberta e examinada, ela passa a se tornar um objeto ativo. Ela fala conosco, ela conversa conosco, ela dialoga conosco. Ela é a palavra de Deus que consegue discernir os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração. Ela é apta para isso, ela consegue nos fazer enxergar o pecado escondido, o pecado ainda não tratado, mas nos aponta sempre um caminho de redenção, de salvação, o próprio Cristo. A palavra de Deus é esse objeto que tem esse poder de estar ativamente falando conosco. Quarto cuidado no contato com o texto bíblico: você precisa ter a ciência de que o ser humano é objeto passivo. Se a Bíblia é objeto ativo, eu sou objeto passivo. Eu recebo. Nesse sentido, eu sou objeto. Eu não tenho o poder. Se eu faço uma leitura séria do texto bíblico, eu não deveria de examiná-lo a partir das minhas necessidades, mas eu deveria de ser um objeto passivo no critério de que a Bíblia me entrega aquilo que eu preciso, então eu só recebo. É ela que vai trabalhando as questões mínimas da minha vida que eu não enxergo e não dou bola muitas vezes. Então, sim, o ser humano é um objeto passivo. O quinto e último cuidado que eu preciso ter com o texto bíblico é que o texto bíblico ele é tanto sujeito quanto objeto de interpretação.
Então, eu analiso o texto bíblico, mas eu sou analisado por ele. E as duas coisas precisam caminhar juntas. A gente precisa tirar da nossa mentalidade aquela ideia de que eu abro o texto bíblico e de uma forma assim extra, sobrenatural, e eu não estou desmerecendo o texto bíblico de forma alguma, mas não é sempre que acontece, ao contrário, são as exceções, se é que elas existem, me permita, abrir o texto bíblico e Deus me dá uma revelação momentânea, direta. Eu chamo isso de milagre. Milagre talvez é aquilo que acontece quando eu não tenho capacidade de construir um processo. Pasmem. Então eu preciso entender que eu analiso ela, mas ela me analisa. Então a Bíblia é sujeito e objeto de interpretação. Por isso que eu preciso estudá-la, interpretá-la, porque quanto mais eu a estudo, mais ela me analisa e me interpreta, e eu começo a me conhecer. Os meus hábitos são transformados a partir da leitura bíblica. Por isso tem esses cuidados. Deus é sujeito ativo, o ser humano é sujeito passivo, a Bíblia é objeto ativo, o ser humano é objeto passivo e o texto bíblico é sujeito e é objeto de interpretação. Logo mais nós vamos entrar na interpretação propriamente falando e nós vamos ter bastante momentos práticos aqui para a gente entender como interpretar a Bíblia, tá bom? Fique comigo, Deus te abençoe e até logo mais.